Eu vou pedir... A gente só é porta-voz. Eu é que tenho que agradecer que vocês tenham aparecido aí no net. Então, antes de começar o capítulo 50, eu queria que todos fizessem 1 minuto só de mentalização em homenagem ao grande responsável por a gente ter recebido essa obra, não só essa, como toda a obra, A Vida no Mundo Espiritual e outros livros, né, que foi nosso querido Francisco Cândido Xavier, né? Ele foi preparado no mundo espiritual, ele veio com essa missão e não fugiu da raia, né? Ele não fugiu da raia e trouxe essas belas histórias para a gente. A grande possibilidade de ter dado tudo errado, né? Do jeito que Sim. foi a infância dele. Tinha tudo para dar errado e tudo deu certo. Bom, então chegamos ao capítulo 50, Cidadão de Nosso Lar. E essa imagem, né, pegamos lá do site projetoimagem.com.br, que é do André Luiz Ruiz, né, que demonstra o final da história. Mas antes de a gente chegar nesse final, a gente tem toda a história. Lembremos que no capítulo 49, André Luiz foi agraciado com a possibilidade de rever Zélia, o grande amor que deixou para trás. E ao chegar em casa, descobriu que não é bem isso, né? Rei morto, rei posto, Zélia já estava com outro, se passaram 9 anos, ou pouco mais de 9 anos, desde que ele desencarnou. Zélia tinha um outro marido, os móveis totalmente mudados, nem a bananeira que ele tinha plantado no jardim existia mais, né? A palmeira estava lá. A palmeira estava lá. Mas os móveis de Jacarandá tinham sido mudados, a disposição dos móveis, a foto dele com a Zélia já não, né, devia estar em alguma gaveta. E deitado na cama tinha um outro homem, e isso deixou ele bem balançado, né? Deixou ele bem, digamos assim, irritado com a situação. E aí continua, né? Lembre-se que Clarencio deixou ele com a folga, digamos assim, de 1 semana para participar de todo esse evento, né? Desse novo conhecimento que ele ia ter, né? Digamos assim, como dizem os evangélicos, né? Ele ia ter o testemunho, né? Ele ia ter o testemunho de tudo aquilo que ele aprendeu. Então vamos lá. Na segunda noite, ou seja, no primeiro dia e noite, ele ficou lá na casa, né, que nem uma penada, andando para lá e para cá, sem saber o que fazer. Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual através do amor e do entendimento recíprocos. Em nosso lar, atravessava dias vários de serviços ativos, sem alimentação comum, no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros através do ar e da água, mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. Presença dos amigos queridos e manifestações de afeto. Nós acabamos de ver na aula anterior. A força do pensamento, a energia positiva que emana dos bons pensamentos, né? A absorção de elementos puros através do ar e da água, né? Parece estranho isso, né? Mas o ar tem energia, porque tem molécula, tem átomo, então tem energia. E a água, o H2O, também é energia, né? Talvez a água, vamos colocar assim, e o ar que eles consomem lá em nosso lar não seja, molecularmente falando, igual a esse nosso ar, ou a água não seja igual à nossa água, mas, né, tem até o campo das águas, né, que ele foi visitar uma vez, e na primeira vez que ele foi ao campo das águas, ele se sentiu assim, como se ele tivesse tomado um sopro de energia, né, algo assim que tinha levantado ele de tal forma. Então é isso. Lá ele estava protegido, né? Naquele ambiente benéfico, né? Aquela egrégora de bons pensamentos e afetos. Lá na casa, ou seja, aqui na terra, não era bem assim. Então ele se sentiu exausto. O espírito dele começou a sentir falta do quê? De energia.
As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugeria davam-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono dos meus filhos, e sim companheiro de luta e realizações. Então ele começou a entender, né? Ele vai até, acho que falar no próximo parágrafo aqui. Ele começou a entender que somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai, né? Como eu já disse, eu estou esposo da Suzy, a Celeste está esposa do Silvio, a Sônia está esposa do Marco, né? A Adriana está filha do Albino, mas numa próxima encarnação pode ser filha, sei lá. Para a gente estar aqui nessa reunião, todos que estão aqui, por algum motivo a gente tem alguma ligação. Talvez a gente não só vai descobrir depois. Então, amanhã depois, por exemplo, a Adriana pode nascer e o Albino vir como irmão dela, né? Ou você pode ser mãe da Sônia numa próxima encarnação, Adriana? A Suzy pode ser minha irmã numa outra encarnação. Já é, né? Mas aí pode ser irmã de sangue, né? Então a gente não sabe, a gente está numa situação. Eu estou o Messias. Na encarnação passada eu posso ter sido uma pessoa bem pior do que eu sou hoje, com certeza. E na próxima pode ser sogra do Silvio, né? Na próxima eu posso ser sogra do Silvio. Então vamos lá. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura no testemunho, e eu grifei para vocês prestarem minha atenção nesse texto, isso somos nós, tá? Nós, deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos, para adquirir o mel da sabedoria. Eu achei brilhante essa frase, né? Porque a gente tem que se acercar das flores da vida, que são as almas nobres, como ele mesmo falou em nosso lar, se acercar das pessoas que nos fazem bem, das energias que nos fazem bem, né? A gente não come comida, né? Come comida é bom. A gente não se alimenta de bons alimentos. Ninguém vai pegar um alimento estragado para comer, tirando aquele queijo que fica verde lá, que tem gente que gosta, né? Mas ninguém come algo estragado. Não, porque faz mal. E por que a gente se aproxima de pessoas que nos fazem mal? Ou por que a gente traz para dentro da nossa casa sentimentos que nos fazem mal? Por que a gente traz para dentro da nossa cabeça imagens, sons, pensamentos que nos fazem mal? Então nós temos que nos acercar de flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, e extrair de cada um a substância dos bons exemplos. Vamos lembrar quem pode ser um bom exemplo para a gente? Né? Messias. O Messias, com certeza, Jesus Cristo. Ele. Jesus Cristo. Ele é um ótimo exemplo para a gente. Mas a gente pode ir para... Não precisamos ir tão longe, tão alto. Gandhi. Mahatma Gandhi é um grande exemplo. Madre Teresa de Calcutá. Chico Xavier. Divaldo Pereira Franco. Falou em Gandhi, Mahatma Gandhi tinha uma história, que acho que ele entrou no bonde, aí o chinelo dele caiu na rua, ele pegou o chinelo e jogou ali. Mas por que você jogou o teu chinelo fora? Porque agora você vai ter que começar a história de novo. Então, aí disseram que o Gandhi, ele acho que foi entrar no metrô, no bondinho, e acho que o chinelo dele caiu, sem querer agir, ele escorregou do pé dele e caiu. Aí ele pegou o chinelo do outro pé e jogou ali. Mas, seu Gandhi, por que você jogou o outro chinelo? Olha, porque se algum mendigo quiser o chinelo, vai ter os dois pés.
Também, se eu não me engano, perguntaram uma vez para Gandhi se ele tinha perdoado alguém, né? E ele respondeu que nunca na vida perdoou. Nunca. Como assim, Gandhi? Porque eu nunca senti raiva de ninguém, nunca me senti ofendido, né? Então, assim, é desses bons exemplos, né, que a gente tem que adquirir o mel da sabedoria. Apliquei ao meu caso, voltando ao texto, apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificara ela por meu pai a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual de regresso ao mundo em tarefa de auxílio. E a senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior. Quem lembra da história da dona Hilda, né? Com Tobias e a... Não, era Tobias? Era Tobias, não. E a expressão de fraternidade dos demais amigos. A gente vai lembrar daqui a pouco da história da Hilda. E a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia. Clarencio me acolhera com devotamento de pai. A mãe de Lísias me recebera como filho, Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente que se erguia célere no meu espírito. Ou seja, para cada sentimento que ele tinha em relação à situação da Zélia com o novo esposo, o filho que estava desgarrado, a outra filha que, só uma que lembrava dele. Então, assim, para cada sensação que ele tinha uma história que ele lembrava, né? De abnegação e de amor ao próximo. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar acima de tudo o amor divino e, acima de todos, os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. Isso é o que a gente falou, acho que foi na aula 40, no capítulo 48, nós falamos sobre estar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro, empatia. Ele começou a ter empatia, ele começou a se sentir... Pô, estou pensando só em mim, só no meu próprio umbigo. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas: Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido. Não me deixes só. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente, e se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Ele já começou a pensar em ajudar, de alguma forma, aquela situação. Ele já não via mais a Zélia, esposa, o Ernesto como o usurpador do lar. Ele já vê eles como irmãos. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes. Vocês lembram da última aula, né? Tinham 3 espíritos em cima do Ernesto, né? Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Porque ele sentia a falta do quê? Daquelas energias de nosso lar. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias quando me dissera, aqui em nosso lar, nem todos necessitam do aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação
E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Olha o poder que o pensamento tem. Por isso que a gente fala assim, estou com algum problema, a gente reza para Deus, reza para um santo, pede para um santo de preferência, né? Que é um intercessor, não é santo, mas é um espírito talvez elevado que possa interceder por nós, ou pede para o anjo da guarda, porque ele não está do teu lado 24 horas por dia, mas se você pensar nele de alguma forma, ou ele vem ou ele manda um encarregado, ele manda alguém para te ouvir ou para te ver o que você está precisando. Os que se encontrem afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e, nas vibrações da prece, dirigi-me a Narcisa encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que não me desamparasse. Aconteceu então o que não poderia esperar. Passados 20 minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Narcisa. Era Narcisa que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim de contentamento. Então, a gente às vezes... É que a gente às vezes pede umas coisas meio, né, fora de hora, né? Ai, poxa, bem que o senhor podia me ajudar a ganhar na Mega Sena, né? A gente pede errado. A gente pede saúde. Óbvio que todo mundo tem que pedir saúde, né? Eu não achei ainda, tinha um vídeo de um julgamento de Deus. E quem estava no lugar de Deus era um padre presbiteriano da igreja americana, né? E aí o advogado de acusação acusava, né? Onde estava Deus quando aconteceu isso? Onde estava Deus quando aconteceu isso? E o padre falou assim: eu pedi saúde e Deus me deu força para passar pela doença. Tem outras frases, eu não lembro todas. Mas é isso, a gente às vezes pede errado. A gente pensa, mas pede errado. Você viu que ele pediu, tá? Para Narcisa, ele pedia os seus propósitos de auxílio e insistia para que não desamparasse. Ele não estava pedindo para ele, estava pedindo para eles. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-os das formas escuras que se afastaram como por encanto. Ela dando passe nele. E o que é o passe? Né? Só para a gente abrir um parênteses aqui, vocês que tomam passe toda semana, vocês já pararam para pensar o que é o passe? Não vale a Celeste e o Silvio responderem, nem a Suzana. Troca de energia. Na realidade, é doação. É uma doação de energia. É isso mesmo. Tá? É uma doação de energia do passista? Não. O passista é só uma ferramenta. É só o fio condutor, né? Por isso tem uma história do Chico. Do Chico? É do Chico, é. Eu acho que eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo, eu acho. Não sei se já contei aqui. Que lá na casa onde ele trabalhava, um dia chegou um trabalhador da casa, um passista, e falou assim para o Chico: Chico, hoje eu não quero trabalhar. Não, hoje eu não posso trabalhar. Já contei, né?
Eu não vou trabalhar, não posso trabalhar, eu estou muito ruim, estou muito bravo, deu tudo errado hoje, eu estou assim que não tem jeito. Não vou dar passe hoje. O Chico olhou para ele, o Chico se sentou numa cadeira e falou assim, você me dá um passe? Eu falei, como assim, Chico? Eu já acabei de falar para você que eu não tenho a mínima condição de dar passe. Me dá um passe. E o rapaz foi lá e deu o passe. O passe foi para o Chico. Pode ser que o Chico tenha recebido também alguma coisa, porque nada se perde. Ele foi o mais beneficiado, porque por ser o fio condutor, ele também recebeu essa energia benfazeja, né? Então, o passe é doação de energia. Messias, eu gostava de um joelho, sabe? Aperta o botão do meio, até acender. Aperta até acender. Isso. Eu gostava de ir no jurei, porque a gente recebia o passe e aquela energia, né? Então, você ficava ali e eu gostava daquilo. E um dia eu fui e me sentei assim, a moça foi me dar o passe e ela ficou com a mãozinha assim, sentou com a outra e ficou, olha, mas a não sei o que lá, a comida... Né? Eu falei, ela, em vez de estar, o que eu acho, né, a concentração dela em passar para mim uma energia boa, tá ali orando, que, né, ajudei a oração em ação, né, uma coisa assim, ela ficou conversando com a outra e contando, quer dizer, ela achava que ela estava com a mão ali, que na mão dela estava passando, ela não tinha, aí não fui mais. Aquilo não gostei, achei que não... Eu não sei, talvez o Silvio ou o Newton, a própria Suzana possam explicar, mas eu acho que, se eu não me engano, o passe do Jorei é mais magnético, né? É mais magnetismo, né? Não sei se... Pode até ser que tenha, né? Porque a gente está sempre sendo auxiliado, né? Mas não, de qualquer maneira, ela deveria estar concentrada naquela ação, né? Ela deveria estar concentrada naquela ação. Mas você sabe que... Mas tem médicos e tem médicos, tem enfermeiros e tem enfermeiros. Tem médicos e tem médicos. A gente sabe que existe mesmo. Tanto é que se recomenda ao médium passista, além da alimentação do dia, né, que não coma carne. Aliás, um dia a gente vai parar de comer carne de qualquer maneira, mas que a gente não alimente-se de carne vermelha e tudo, que ele mantenha no dia, né, passe o dia com pensamentos bons. Né? Peça, por exemplo, hoje é dia de passe, eu vou dar passe hoje. Hoje é meu dia de trabalho na casa mediúnica. Então você acorda, primeiro já agradecendo por ter acordado, né? Depois agradeça pelo dia e peça para que o seu dia seja da menor maneira possível. Que mesmo que você passe por problemas, que você consiga, né? Para que você não fique com uma carga pesada, né? Passa lá por favor. Deixa eu virar. Manda o professor primeiro. Fala, Newton. O passe é uma doação de energia individual, né? Quem vai receber é individual, porque a espiritualidade, ela atende segundo a necessidade de quem quer receber. Cada um conforme Cada um suas obras. recebe um tipo de magnetização, de fluidificação, né? Então, o passista, né, ele é um colaborador, porque ele quer colaborar, né? Mas a espiritualidade na câmara de passe, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela vem buscar na assistência o ectoplasma ou o fluido necessário para aquela pessoa, né? É que nós temos um ritual, apesar de não sermos ritualistas, mas nós temos um ritual de sentar ali, né, e ter um passista para cada um ou para o grupo, né? Mas na espiritualidade isso acontece individualmente, né? Eu, quando vou para lá, eu vou com um problema que eu sei que eu tenho, vou pedir para ser ajudado, e alguns problemas que eu nem imagino que eu tenho, mas eles sabem, então eles dão assistência. Então o passe é muito mais complexo do que a gente imagina,
né? Então, o fato de a pessoa estar conversando não é bacana. Eu acho que é uma falta de respeito. Não é nem com a espiritualidade, que a espiritualidade está pouco se ligando, né? Você conhece a deficiência daquela pessoa, mas a falta de respeito para quem está, né? Que nem ela, né? Uma falta de respeito. Eu acho que tem. Né? Eu acho que. Só complementando, se é que ele não falou tudo, o nosso professor Milton, o passe, ele não é só o médium não precisa estar presente para a gente tomar o passe. Resta saber, o próprio exemplo que está aí, Narcisa deu um passe, ela é espírito, ela deu um passe no doente. No encarnado. No encarnado. Então, em muitos momentos, dependendo da sua concentração, do ambiente que você faz, da sua prece em casa, você recebe esse passe também dos espíritos. Aqui é o que ele falou, nós ainda somos muito ritualistas. Se a gente levantar daqui, for ali para tomar um passe e não tiver nenhum médium, a gente vai falar que não tomou passe. E não é isso. Desde o momento que a gente adentra no salão, a gente começa o nosso tratamento. Por isso que é importante a nossa concentração, nosso silêncio e a nossa vibração positiva. O passe é uma finalização, mas você já tomou as energias necessárias que você precisava. Isso, porque durante a palestra você já está sendo atendido, né? Você já está sendo ajudado. Exatamente, né? exatamente. Durante o sono, você recebe passe. Né? Eles estão tratamento. Durante o sono. Não, durante o sono, durante o sono você também já recebe. Aqui, ó. Messias, eu tenho uma linha de pensamento assim, o fato de você estar me dando passe, você fazer alguma coisa para mim, e você estar conversando não me incomoda, porque o meu intuito, quem quer sou eu, entendeu? Porque às vezes você está ali, não estou falando, entendeu? Não é o caso dela e tal, mas não me incomoda. Tu entendeu? Aquilo ali, a pessoa pode estar fazendo arroz, feijão, então aquilo, o que é o que o Newton acabou de falar. Você recebe um passe dormindo, né? Então, a linha de pensamento que eu tenho, né? Não, o que eu imagino. Você pode. Tem muitas da casa que a gente veio, lá do Gelf. Muito antigamente tinha o passe coletivo, então ficava um médium em cada fileira. Invariavelmente chegava pessoas lá, olhava para a fila, eu vou naquela fila lá, porque aquele cara é bom, aquele é bom. Então acabaram com isso. Então as pessoas sentam e a gente não sabe, é aleatório onde vai passar o que a gente lá dá o passe de pessoa em pessoa. Aqui tem uma câmara de passe, tem as pessoas ficam sentadas e o passe é coletivo. Né? Em outras casas fazem corrente. No João Cabete, primeiro você recebe o passe e depois você assiste a palestra. Tem gente que faz ao contrário. Então, tem gente que vai, toma o passe e vai embora, né? Essa questão, por isso que muitas casas fazem a palestra para depois o passe, né? Porque senão o pessoal toma o passe e vai embora. Mas a questão que a Sônia falou, assim, foi uma falta de consideração com o assistido, né? Você está dando passe, sabe, falando sobre problemas da vida, quer dizer, é uma falta de consideração. Óbvio que ela pode ter sido atendida, com certeza ela foi atendida, entendeu? Mas foi uma falta de consideração. Agora, a gente fala, às vezes você fala assim, o passista está na sua frente dando passe com aquela cara de que está concentrado e a cabeça dele está lá em 1900 Aracide Almeida, entendeu? Está pensando na conta do carnê que vai vencer amanhã, do carro que não pagou, que o carro está na oficina, que não sei o quê. Não vejo a hora de acabar logo. Pô, tá tendo o jogo do Santos hoje, caramba, esse passo está demorando hoje, hein, caramba, não sei o quê. Sabe como é que eu fazia? Porque faz tempo que eu não dou passe. Mas isso foi um diretor mediúnico da casa que me ensinou. O passe, qual é o tempo de passe? Não é só para a gente voltar para o texto. O tempo de um passe é o tempo de um Pai Nosso. Então eu fazia um Pai Nosso. Obrigava a ficar concentrado fazendo o Pai Nosso. Não é fazer aquele... Amém.
Não, é o Pai Nosso mesmo, né? Falando e pensando em cada frase que você está falando até chegar o assim seja. Entendeu? E aí você ia para o próximo. É o tempo. Na realidade, a gente, vamos supor, antes de dormir, eu rezo o Pai Nosso. Então, eu estou dando passe, né? Se você... porque recebendo. a gente nunca é deixado de lado, né? A gente não é abandonado por ninguém, né? Podemos continuar? Não. Então, voltando ao texto. Assim, como por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão. Vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação e ela, notando minha estranheza, acentuou. Não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta, tem uma questão que fala sobre isso, né? Que fala sobre os entes, né? Da natureza, os elementares. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Sabe o que eu lembrei? Do Senhor dos Anéis, né? Que tem os elementais, né? As árvores, né? Que andam, que tomam conta da floresta. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Ela deve ter usado algum idioma que ele não entendeu. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe o apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. São servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. São espíritos que tomam conta do reino vegetal. E aí, é um questionamento que foi feito a Divaldo Franco, comentários a respeito da questão 536 e 540 do Livro dos Espíritos, está nesse site aqui. Perguntaram para Divaldo, existem os chamados espíritos elementais ou espíritos da natureza? Porque se eu trouxer essas perguntas, as perguntas são muito densas, então preferi trazer a explicação. Divaldo Pereira Franco, sim, existem os espíritos que contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza. Em todas as épocas eles foram conhecidos, identificando-se através de nomenclatura variada, fazendo parte da mitologia dos povos e tornando alguns deles deuses que se faziam temer ou amar. E aí o perguntador, né, fez a segunda pergunta. Esses espíritos apresentam-se com formas definidas, como por exemplo fadas, duendes, gnomos, silfos, elfos, sátiros, etc.? Divaldo Pereira Franco responde, alguns deles, senão a grande maioria dos menos evoluídos, que ainda não tiveram reencarnações na Terra, apresentam-se, não raro, com formas especiais, pequena dimensão, o que deu origem aos diversos nomes nas sociedades mitológicas do passado. Acreditamos, pessoalmente, por experiências mediúnicas, que alguns vivem o período intermediário entre as formas primitivas e hominais, preparando-se para futuras reencarnações humanas. Então existem os elementais, eles nos ajudam, né? Porque eles protegem a natureza dentro da medida do possível, quando o homem tem o conhecimento da natureza. tem conhecimento da natureza, por isso que ela chamou curadora. eles. Ela explicou o problema do Ernesto, né? Porque ela, a partir do momento que ela deu o passe e com a experiência que ela tinha, ela já deve ter conseguido ver todo o organismo dele por dentro. Então ela já sabia que ele tinha um problema pulmonar, né? E ela perguntou para eles, ela já sabia, né? Aqui no texto, que ela estava... Cadê? Não podia perder tempo lá em cima. Não, sim, mas ela perguntava sobre eucaliptos. Eu não achei aqui no... Oi? Eucaliptos e mangueiras. Isso, eucaliptos e mangueiras. Então ela já devia ter alguma noção.
até porque ela trabalhava há anos na Câmara de Edificação, possivelmente não era a primeira vez que ela atendia um encarnado nessa situação. Então talvez ela não conhecesse a região, então ela perguntou para quem conhece, e quem melhor do que os elementais da natureza, onde eu posso achar mangueiras e eucalipto nessa região. Está ali, ó, imensamente surpreendido via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Isso. E à vista da minha surpresa, rematou: como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine, e onde aparece a dificuldade, surge a providência. Então, quando nós temos um problema, o que é que a gente tem que focar? Na solução, porque a providência virá. De alguma forma você vai achar uma saída. O problema é que, como nós falamos na aula anterior, né, da Suzana, nós acabamos, e conforme você perguntou, né, por que tem tanto programa que só mostra. Infelizmente, notícia ruim vende, né? Notícia, você pode ver que jornal, qualquer jornal, quando começa, é aquela enxurrada de uma atrás da outra, para prender a atenção. Lá para o final é que eles vão falar de gatinhos presos na árvore. Não que não exista notícias Não que não boas, existe, mas não dá a mesma evidência. As notícias boas não dão audiência, né? Como vê, já falei, né? O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente que se condenou às trevas da maldade. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto. Viu que ela não pegou a folha do eucalipto, ela não pegou algum pedaço da mangueira, as emanações das árvores. O que é? O ectoplasma. Esse fluido vital que essas árvores têm. E durante toda a noite, aplicamos o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros, ou seja, davam para ele respirar e passavam de alguma forma no corpo. Então ela já, no caso, a Narcisa já devia ter essa condição de se materializar ou materializar de alguma forma a mão dela para que ela pudesse passar no corpo do doente. Porque os poros também eles absorvem. Absorvem. Ela não... É que nem a respiração. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã, cedo, o médico observou, extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. Só voltando um pouquinho, eu lembrei porque eu fiz o curso de florais, São Germain. E trazendo para o conteúdo, ela não usou esse floral no corpo material dele, ela usou esse floral no perispírito, porque o perispírito é ligado célula a célula, então ela tratou o perispírito para poder depois tratar o corpo. Porque o floral, ele trabalha com essa energia da planta, não a planta em si. Então, é energia para energia. Então, trata o perispírito e depois trata o corpo, como consequência. Eu tive essa impressão de ela usar do próprio corpo do doente por causa da absorção pelos poros, né? Mas... Na realidade, ele trabalha na citoplasma da célula, né? As nossas células, elas têm uma energia em volta. Obrigado, Silvio. Tinha que ter mais disso aqui. Quando a gente fala do campo áurico, né? O que acontece? O campo áurico, ele é o tradutor, ele é o que faz a conexão do perispírito com o corpo físico. Quando você fala assim, a pessoa vê a aura e ela está escura, o que está acontecendo? Naquela área onde as células, que é o campo energético dela, está de alguma maneira danificada ou doente, né? Então ela vibra, é a energia da célula. O campo áurico é a energia do corpo físico, né? A energia. Então,
esse o que a Suzana falou, perfeito que ela falou, o que acontece? O floral, né, os florais, ou a natureza, o que a Narcisa fez, ela usou essa energia, o ectoplasma, nesse campo. Entendeu? Não foi realmente no corpo físico, não foi no corpo orgânico, porque o corpo orgânico, na realidade, ele não tem uma vida particular, né? Ele vive dessa energia. Então, o que ela faz é justamente isso, né? Ela pega, através desses amigos que fornecem a ela, e ela manipula e vitaliza o citoplasma da célula, a energia, né? Quer dizer, numa quantidade, um órgão, né? No caso dele é o pulmão. Então, aquelas células do pulmão, elas são magnetizadas através do fluido, né? do ectoplasma, que é o que acontece com o floral, né? Que nem ela bem falou. Na realidade, o floral não atua no corpo físico, ele atua no corpo etérico, né? É isso, Silva? É, Suzana? Por isso que o Newton sempre falava, né? O NED não é meu, o NED não é seu, o NED é nosso. Porque numa visão simplista minha, né, baseada no texto, e talvez o texto tenha sido feito de uma forma simplista para quem está lendo, né, na minha cabeça, seria o corpo físico que ela estaria manipulando. Para mim também. E no caso, agora a gente recebeu, eu agradeço, eu recebi realmente uma visão correta, porque realmente ela deve ter atuado no citoplasma, no corpo etéreo dela, do doente, né? Como nós sabemos, o perispírito tudo que é o molde do corpo. Então, tudo que o perispírito sente, transmite para o corpo. Perfeito. Zélia estava radiante. Encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Estava feliz, muito feliz. Profundo alento e belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Ele era um novo homem, né? Ele começou a realmente pôr em prática tudo o que ele tinha aprendido. Nesse dia, voltei a nosso lar em companhia de Narcisa e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação, porque ele deixou para trás o último laço, o último fio, né, de inferioridade que ele ainda tinha. Que prendia ele na materialidade. Na materialidade. Né? Assim. No momento ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo, comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvia esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório. Domínio vibratório. De novo, questão de pensamento, questão de área de atuação. Mas visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Por quê? Para não chocar. Né? Então, isso é se colocar no lugar do outro, de novo, né? Porque eles poderiam volitar, poderiam conversar só por pensamento, poderiam fazer tudo o que eles queriam, mas e os outros? Né? Em respeito ao quem não consegue ainda, em respeito àquele que ainda não tem a capacidade de conversação só pelo pensamento, então eles falavam, eles andavam, usavam aeróbus, né? E tinham o alimento, a água, como nós vimos lá nos primeiros capítulos. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldade de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se
francas e rápidas. Então ele, todo dia, durante essa semana de férias que ele tinha, ele ia para nosso lar para se recuperar, para se refazer, voltava no dia seguinte para cuidar de Ernesto, subia, descia, né? Fazia a ponte aérea, né? Ponte aérea. Ponte aérea todo dia. Rio Nosso Lar. Rio Nosso Lar. Clarencio visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Ao fim da semana, chegara a termo, ou seja, tinha terminado, né, o fim, da minha primeira licença nos serviços das câmeras de retificação. A alegria tornara os cônjuges que passei a estimar como irmãos. Então, Ernesto e Zélia, o Ernesto já recuperado, a casa voltou a ficar alegre, tá? Essa felicidade acabou abraçando todos na casa. Acredito eu que até possivelmente o filho do André deve também ter sido beneficiado com essa melhora toda da casa. Isso é um pensamento meu, no livro não fica claro. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar totalmente modificado. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítimas. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. Acho que no filme mostra ele na beira do mar, né? Na beira da praia, né? Essa cena seria ele na beira da praia vendo o pôr do sol. Como é grande a providência divina, dizia a monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida, com que amor atende a toda criação. Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam, generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira era o da Hilda. Silveira, Tobias, Salústio e numerosos cooperadores da Câmara ali estavam. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou: até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome da governadoria, declaro-o cidadão de nosso lar. Por que tamanha magnanimidade se meu triunfo era tão pequenino? Não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz, e considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio, a chorar de gratidão e de alegria. Tá aí. Claro que não estão os 200, sabe que não tinha tanta gente para colocar no 7. Fim. E a gente termina com Kardec, ou com o nosso Hippolyte Léon Denisard Rivaio, também conhecido como Allan Kardec. Oi. Os espíritos, assim, falou Peraí. voluntário que quando ele... Imagina o super-homem. Não, eu sei. Não, eu sei, quando ele volita, ele sai... Mas eles podiam se teletransportar também? Usar um tipo de teletransporte para ser mais rápido? Aí outro tipo de processo, né? É outro tipo de O processo. teletransporte é desmaterialização. Não, porque na viagem... Aí seria muito Star Trek, né? porque na viagem, aqui na novela da viagem, eu tinha um espírito lá que era até a Mila Christie, que ela saía do chão, ela sumia do chão e se teletransportava para cima de uma árvore. Se vê em novela e em filme, não pode se levar ao pé da letra. Isso é... Obras de Kardec, é o melhor lugar. O Volitar, existe
uma lei, colocar uma lei física talvez, né? Então assim, agora, tudo, esse volitar, né, que aqui no livro tem toda os pensamentos, as sensações e tudo, eu acho que eles viajam à velocidade do pensamento. Entendeu? Então assim, o volitar não é aquele... Super-homem. Sabe, andando assim, não. É na velocidade do pensamento, né? Então, para nós, nesse momento, para nós não dá para entender o que é, mas eu acredito que eles volitam na velocidade do pensamento. É o perispírito material, né? O perispírito é matéria. É. Então não dá, ele tem que... como o perispírito é matéria, ele volita, né? Agora... Flutua, né? Seria um termo mais adequado, né? Agora, você se desmaterializar no local e materializar no outro, aí requer o quê? Um trabalho molecular. As células têm que acelerar para poder subir daqui Não, e desacelerar. Assim, eu entendi o que talvez o que o Arlindo quis perguntar, né, por causa do personagem da Mila Christie, é que na realidade é uma obra de ficção, né, utilizando bases da doutrina, mas é uma obra de ficção. Então não tinha como eles explicarem para o público a volitação, né? Mas a volitação é isso, eles volitam na velocidade do pensamento. Para quem tiver oportunidade e curiosidade de um dia ler Urânia, de Camille Flammarion, vocês vão entender o que eu estou falando, né? Lá ele explica muito bem essa questão do pensamento, conforme ele vai se afastando do planeta Terra, ele se afasta volitando no espaço, digamos assim, na velocidade do pensamento, que é mais rápida que a velocidade da luz. Mais rápido que a luz. E é por isso que, pela velocidade do pensamento, eu vou dar um spoiler do livro, ele consegue ver a própria encarnação anterior e, conforme ele vai se afastando, ele consegue ver até a Terra nas eras anteriores, até chegar na hora que a Terra estava sendo formada. Por quê? Porque a luz viaja pelo espaço. E conforme você se afasta da Terra, na velocidade do pensamento, você anda muito mais rápido que a velocidade da luz, então você consegue, focando o seu pensamento num ponto do espaço, que no caso é aquele minúsculo ponto da Via Láctea, que é a nossa Terra, ele conseguiu ver não só a encarnação dele, né, como quando ele era criança, como daqui a pouco ele começou a ver eras e eras e eras e eras. E ele pode ver a sua própria criação também. A própria criação. Então, a volitação é na velocidade do pensamento. E para encerrar, Kardec. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens, vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. E é isso que a gente aprendeu nesse nosso lar, nesse primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual, capítulo a capítulo. Em todos os capítulos, vocês podem recordar todos os capítulos que eu dei, que o Newton começou a dar, todos eles tinham uma lição. E todas as lições convergiam para um lugar só, para a caridade com o próximo. Sim, quando todos os homens tudo isso aí, quer dizer, quando todos os homens verem que Deus é único para todo mundo, acaba esse negócio de intolerância religiosa, né? Esse negócio de, não, meu Deus é... Acaba tudo. Acaba a intolerância. Acaba tudo. Intolerância religiosa, intolerância de sexo, intolerância de gosto, intolerância porque você é branco, eu sou amarelo, ou eu sou preto, você é azul. Acaba tudo. Porque você não vai olhar mais a pessoa do outro lado, isso vai demorar infelizmente pra gente. Você não vai olhar eu não vou olhar para o Arlindo e ver o Arlindo.
vou ver um espírito, que nem eu, que nem a Suzana, que nem o Newton, que nem a Celeste, que nem o Silvio, que nem a Sônia, que nem cada um de vocês. Isso a gente vai demorar muito, mas a gente vai começar a olhar para os outros como um espírito igual a gente, né? Com todos os erros e acertos igual a gente, né? Quando a gente vê como o Newton falou, quando um irmão, quando alguém te incomoda de alguma forma, por que aquilo que o irmão faz, aquela outra pessoa te faz, te incomoda? Porque te incomoda no outro aquilo que você tem, né? Então, quando a gente chegar nesse ponto que diz ali, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos e que nós somos filhos do mesmo Deus, mesmo Pai, acabou. Só estamos em estágios diferenciados. E se eu estou num estágio melhor agora, pô, que bom para mim, é mérito meu, mas eu tenho que ajudar quem está num passo atrás. Da mesma forma que alguém que vai estar num passo à minha frente vai me ajudar. E assim vai, né? Então é isso, gente. E se preparem que a gente vai começar a pensar em mensageiros.